Então começou. Esse aqui é o 2-1, primeira edição do podcast do 1-2 Esportes da Gazeta do Povo. Eu sou o Fernando Rudnick, quem está com a gente é o Daniel Malucelli e o nosso convidado nessa estreia é o Anderson Simas Luciano. É isso mesmo, Tcheco? Isso mesmo, conhecido mais como Tcheco e chamado por Anderson quando apanhava da mãe e do pai e na escola. De onde que veio o Tcheco, o apelido? Quando eu era bebezinho de colo mesmo, né? Meus pais me deixavam com meus avós para poder trabalhar. E naquela época tinha pouco esse negócio de creche, né? Eu sou de 1976, então meus pais para poder trabalhar deixavam com meus avós e meus avós tinham os vizinhos gaúchos que era aqueles de estar em casa, né? Era só pular ali o quintalzinho, que é aqueles murinhos pequenos. Então era muito típico isso naquela época. E vivia dentro da casa dos meus avós, que puxavam muito o tchê. Eles eram gaúchos do interior, mas não me lembro de onde agora. E de tanto eles falar tchê e aquela convivência toda comigo, diária, foram as minhas primeiras palavras, né? O tchê do tcheco, né? E os meus pais esperando o nome deles, papai, mamãe, alguma coisa assim, não, veio o tcheco, tcheco. De tanto eles falavam tcheco, tchê, eu emendava com eco, não sei porquê. E minha avó tinha mais ou menos ela teve mais ou menos uns 12, 13 netos, ela sempre deu apelido para todos. E aí de tanto falar, acabou ficando tcheco. Então, eu conheço eu por gente desde tcheco mesmo. Como eu te falei no começo ali, Anderson era só para quando a mãe e o pai estavam bravos e ir no colégio para chamada. Caramba, eu não imaginava isso. Eu pensava que era alguma coisa com a tua ascendência, a família da É, República Tcheca. O pessoal deve achar isso também, né? a maioria pensa isso mesmo. Dia não ia ser tcheco de jeito nenhum, né? Porque o apelido acabou, não ia ser Anderson, Anderson Silva, ia ser o quê? Não, então, eu acho que isso vai muito da personalidade, né, das pessoas, né? Até quando eu passei a ser treinador, a imprensa, no modo geral, quer te rotular com algumas situações, né? E até falando se eu ia colocar Tcheco Simas, Tcheco Luciano, que é o meu sobrenome, Tcheco Anderson, eu falei, não, é Tcheco. Não precisa de dois nomes para ser treinador, não está escrito isso em lugar nenhum. Nós temos aqui alguns treinadores com um nome só, o Cuca é um deles, né? O Ricardinho, quando começou, era Ricardinho, então vai ficar tcheco mesmo. E se eu jogasse hoje, se alguém quisesse colocar algum nome ou dois nomes, não, vai ser tcheco. A minha identidade é tcheco e acho que tem que ser, acho que a pessoa tem que ter um pouquinho de personalidade, né? Hoje em dia, os atletas, no modo geral, eles são induzidos pelos empresários que só pensam no marketing, né? E também, às vezes, com medo, quando tem algum apelido, algum nome, como é que o mercado vai enfrentar? Eu acho que foge um Cara, pouco da essência da pessoa e acaba perdendo um pouquinho a essência que é o futebol brasileiro também. o pessoal pensa, o cara tem apelido, não sei o quê, vai atrapalhar numa venda e tal. Pô, nada a ver, né? Isso aí, apelido acho que faz parte da cultura do futebol brasileiro, né? Imagina se não tivessem apelidos aí, a gente não tinha o Pelé, cara. Ia Pois chamar é. de Edson Arantes, né? Exatamente. Você acha Pelé, que o futebol tá meio Ronaldinho, chato, Tcheco? nomes do diminutivo também, o pessoal meio. Quando eu digo pessoal, no modo geral, né? Imprensa, torcedor, às vezes criam umas situações que não tem nada a ver, mas vamos ver se a gente consegue voltar um pouquinho essa questão dos nomes raízes também. Como Você é que é, acha que Daniel? o futebol tá meio chato? Muito, Você muito acha que o chato, futebol tá meio Daniel. chato? Para mim tá muito chato, não tá pouco, não tá muito chato. Eu vou te dar um exemplo dentro de algumas coisas que eu penso, né? Quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, se falou muito em padrão FIFA, né? Eu acho que o padrão FIFA ele é interessante para os campeonatos da FIFA. Então é Copa do Mundo, interclubes de mundial. Agora, por exemplo, o Brasil aceitou tanto isso que ele perde a essência da cultura brasileira dentro do futebol, na minha opinião. Que uma delas é o quê? Cara, era a coisa mais linda do mundo quando a gente ia disputar um clássico, por exemplo, ou algumas finais, que o time adversário entra em campo primeiro para ser vaiado. Isso é legal. O time da casa esperava o time adversário, não, enquanto eles não entrar, a gente não entra. Tinha essas coisas. Né? Hoje tem que entrar tudo juntinho, protocolo,
Aí você vai cumprimentar o time adversário e o pau vai comer daqui a pouco ali. Fair play. Que fair play, que não sei o quê. Cara, eu particularmente acho que, no caso, o Brasil perde a sua cultura do futebol com isso. Não pode mais soltar foguete dentro do estádio porque alguém vai se queimar. Cara, sempre soltaram foguetório. Sempre soltaram luz, as fumaças dentro. Sinalizador, né? Sinalizador. O jogador fazendo o gol, se ele demorar um segundo a mais, leva cartão amarelo. Cara, quem inventa esse tipo de regra é que nunca fez gol na vida e não sabe que emoção que é aquilo. Não tem problema nenhum o árbitro ir lá acrescentar um minuto a mais, porque você demorou para comemorar mais tempo, então um minutinho a mais lá no acréscimo. Lá. Cara, não tem problema. Você não pode erguer a camisa por causa dos patrocinadores. Você não pode chegar perto da torcida, porque senão a torcida vai descer ali, agora nas arenas, ali perto dos muros, e aí você está agindo como um movimento para a galera ali se tumultuar, é cartão. Quer dizer, é muito protocolo chato, cara, é muito nhenhenhen que eu volto a dizer, a gente perde a nossa cultura, as nossas essências dentro do futebol. Há um debate muito grande nos cursos que a gente vem fazendo, o que está acontecendo com o futebol brasileiro, com o jogador, aquele que perdeu o drible, aquela coisa toda. É o que está acontecendo na organização. Eu acho que está perdendo a essência. Então, para mim, está muito chato. Você acha que é um caminho sem volta isso? Você acha que esse futebol mais Nutella aí é um caminho sem volta ou dá para tentar reverter isso de algum modo, tentando até, sei lá, uma campanha da CBF para tentar trazer um pouco mais dessa coisa mais da tradição mesmo do futebol aqui, né? Fernando, eu estou perdendo tanto a fé na humanidade, cara, porque tudo é político, tudo é coisa política, né? Tudo envolve isso. Então, eu quero acreditar que dá para reverter ainda, mas eu acho difícil, né? Em cima disso que o Daniel perguntou, cara, não tem nada a ver, na minha opinião, não tem nada a ver. Você vai disputar um campeonato brasileiro, paranaense, por exemplo, ou brasileiro, ou gauchão, toca o hino do estado primeiro, porque um fio de uma égua de um vereador lá falou, não, agora é importante a socialização do hino. E aí você aquece 30 minutos, vai jogar no inverno, parando lá 10 minutos para cantar o hino, não adianta nada. E aí tem que cantar o hino do estado, o hino brasileiro, aí protocolos com o juiz, e você perdeu o aquecimento todo. Isso não tem embasamento para mim. Porque os europeus fazem isso é assado, vamos copiar. Cara, é a cultura deles. A nossa é diferente. Né? Eu acho tão bonito, eu acho tão emocionante, por exemplo, quando a gente teve um Super Bowl, que tem aquele hino, tem tudo aqueles protocolos. Cara, é a cultura dos caras, meu. Né? E dentro do esporte, a gente não pode querer trazer a cultura dos outros para o nosso esporte. Eu sou muito chato com isso, sabe? Para mim, perdeu muita graça nesse sentido e eu acho que é difícil de reverter, mas eu ainda espero que um dia as coisas voltem como era antes. E você, acho que pegou aí talvez aí a última geração, um pouco mais raiz do futebol, né? Ali você parou em 2012, dali para frente é só nome composto, não tem mais apelido. E você também jogou no Corinthians, né, cara? Você chegou no Corinthians lá em 2010 e jogou com o Ronaldo, né, cara? O Ronaldo, para quem tem ali a faixa dos 30 anos, a minha idade mais ou menos, o Ronaldo é o ídolo da infância de todo mundo. Queria que você contasse como é que foi essa experiência lá com o Ronaldo. O cara é o presidente mesmo, como falam? Eu tive uma passagem do Corinthians, né, deu 8 meses mais ou menos lá. Infelizmente não foi um dos clubes que eu consegui jogar no futebol. Tive uma lesão um pouco séria no tornozelo, né, quase 3 meses parado desses 8. E aí depois mais um mês e meio parado pela questão da Copa do Mundo, né, que foi em 2010, era o ano do centenário. E eu sinto muito não ter conseguido jogar aquilo que eu imaginava poder jogar lá. Mas, por outro lado, eu acho que foi um presente que Deus me deu na minha carreira, poder jogar com o Ronaldo, com o Roberto Carlos, principalmente, essas duas figuras, né? Dentre tantos outros que tinha nesse time. E aí a gente está falando do centenário de um clube, né, cara, que tem a maior torcida, uma das maiores torcidas do Brasil, e é um fanatismo incrível realmente lá, sabe? E o Ronaldo, cara, acima do peso, com todas aquelas lesões que ele
que ele tinha, cara, que todo mundo sabe a história dele, foi o melhor jogador que eu joguei. O cara era impressionante mesmo. Ele tava gordo. Não, ele estava gordinho, em cima do que é a carreira dele, ele estava um pouquinho acima do peso, mas mesmo assim, cara, era impressionante. A gente ia jogar, a gente ia treinar, ia fazer, por exemplo, o trabalho de finalização. Aí os caras, o pessoal da frente ali apostava. Vamos apostar. Eu não me lembro o valor aqui, só um exemplo, né, para a gente ter uma situação aqui. Quem ficar em primeiro, 100zão de cada um aí, quem quer apostar? Aí os caras, 100zão. Aí os 5 queria apostar 100zão. Ele falava assim, se eu perder, eu pago o dobro. Cara, era impressionante. Parecia que ele tinha combinado com os goleiros, deixa minhas bolas entrar. Mas os goleiros ficavam putos, cara, que não conseguia pegar as bolas do Ronaldo, cara. É impressionante mesmo. Não é só força, sabe? É técnica, jeito, cara, enfim. E o talento do cara. Sinceramente, a maioria ele ganhou, né? A maioria ganhou. E é uma pessoa realmente assim, Daniel, fora de série, assim, sabe? O que pouca gente sabe. E isso é legal que ele não divulga esse tipo de coisa, mas ele ajudava muita gente. Ele comprou passagens no final de ano, assim, por exemplo, para funcionários ir visitar suas famílias lá no Nordeste, que a maioria lá é do Nordeste, né? Roupeiro, massagista, seja quem for lá. Então, é um cara assim, muito especial, iluminado mesmo. Ele é um cara que merece todo o respeito, assim. E ele é um dos caras que nós temos como ídolo no Brasil, que a nossa cultura brasileira, assim, também não valoriza os ídolos brasileiros, sabe, cara? Isso aí eu acho que é uma outra coisa que a gente tem que aprender muito com muita gente, muitos países lá fora. Você tem contato com ele ainda hoje em dia? WhatsApp, conversa? Não, hoje em dia não. Não. Tinha um grupo de WhatsApp, depois foi desfeito por situações lá de uma... um fui saindo, aconteceu não sei o que lá também, daí nunca mais tive contato com ele, não. Cara, e em quantos grupos de WhatsApp de boleiro você tá, cara? Eu tento minimizar bastante isso aí, cara. E pode ter certeza que todos estão silenciosos, porque não tem como acompanhar tudo, né? Tem lá do Grêmio, tem aqui do Curitiba, do Malutron, do Paraná. O Paraná tem uns 2, 3, cara. Tem amigos do Macares, que o Macares que fez um grupo bem bacana, assim, envolvendo atleticano, paranista, coxa branca, pessoal aqui de Curitiba e do Paraná mesmo, né? Mais aqui do esporte do Paraná. Aí sempre tem algumas situações lá que tem a maioria, tem os treinadores, o Cuca, enfim, tem bastante gente bacana. E dá treta? Não! No caso do Macares tem uma regra, né? Não pode falar sobre resultados de futebol. Aí é mais gozação só um com o outro ali à parte, né? E aí os grupos que a gente tem de times assim, a gente discute. Quando um time perde, um time que a gente está ali que gosta, perde um clássico, alguma coisa, a gente fica discutindo os assuntos. Enfim, é mais ou menos por aí. Mas é muito grupo, mas eu deixo tudo silencioso. Ô, Tcheco, e você fala qual que é teu time de infância? Qual que era o time que você torcia? Como é que é a tua relação com o futebol? O meu time de infância, cara, era o Flamengo, porque meu avô torcia pro Flamengo. E quando ele começou, e quando eu comecei a entender realmente o que era o futebol, eu passei a gostar do Flamengo por causa do Zico. Então, como eu sou de 76, desde que eu me conhecia por gente, eu já estava com bola na mão, mas ali por 5, 6 anos, foi aquela fase, o auge também do Flamengo, né? E aí teve a Copa de 82, que o camisa 10 era o Zico. E foi a primeira vez que eu chorei pelo futebol, né? Quando o Brasil saiu daquele jogo contra a Itália, assim. E em Curitiba, o meu avô era atleticano. O meu pai era santista e minha avó era coxa branca. Então, às vezes... Misturou tudo. Exatamente. Como meu pai era santista, por causa do Pelé, meu pai é de Santo Antônio da Platina, né? Do interior do Paraná. Então, ali, aquele interiorzão, sempre torcia mais para os times de São Paulo, né? E aí, meu avô me levava, às vezes, do jogo do Atlético, minha avó, às vezes, levava do jogo do Coxa, mas eu torcia para o Flamengo pela questão do Zico, que era o que eu era apaixonado. E aí, uma coisa muito, muito interessante vocês saberem, Daniel e Fernando. Quando você passa a ser jogador profissional, você perde um pouco a magia de torcedor. Você perde totalmente porque você começa a entender os bastidores do futebol. E quando eu falo dos bastidores, não é o glamour, a coisa boa, é a coisa ruim, é uma coisa que ninguém gostaria de saber. E aí você passa a torcer pelas equipes que você teve respeito pelo torcedor, que você teve um bom desempenho naquela equipe, que você foi campeão.
O Paraná, eu tenho muito carinho pela questão de ter vivido 14 anos da minha vida no Paraná, entre futsal e futebol de campo. O Malutron é um caso à parte na minha vida, né? Não existe mais no clube, mas foi que abriu as portas depois que fui dispensado do Paraná. O Coxa, cara, eu tenho uma história muito bacana com o Coxa, feliz e triste. Mais feliz, né? Pela questão de ser tricampeão invicto, nunca perdi um jogo no estadual, ganhei mais clássico do que perdi. Aí fui como treinador, peguei aqueles últimos 3 jogos que a gente não caiu, assumi um trabalho sub-23 e triste da maneira que eu saí de lá, né? Acho que merecia um pouquinho mais de respeito nessa condição da minha história. Mas são coisas do futebol. E o Grêmio, cara, e o Ittihad lá na Arábia Saudita, que é um carinho muito grande que eu tenho por esses dois clubes no sentido do que eles me proporcionam com carinho e respeito também, que é fora de sério. Então são os clubes assim que eu tenho muito carinho, muito respeito e que eu torço. Aquela coisa de torcedor, de criança pelo Flamengo, sobrou um pouquinho ou não? Não. Nada? Não, ela realmente ficou pelo caminho ali. Uhum. Se fosse dizer que você tem um time, você é Grêmio, né? Justamente por causa disso, sabe, Fernando? Um dia desse, o torcedor do Curitiba veio me cobrar no Instagram. Com muito respeito, né? Hoje não vejo você postar as coisas do Curitiba. Eu falei assim, ó, se você soubesse o que aconteceu, para mim ficar triste com o Curitiba, talvez você ia compreender. Mas mesmo assim, tem meus agradecimentos sempre para o Curitiba lá, e eu torço para o Curitiba. Lógico que é triste ver o clube caindo. O Paraná caiu, eu fiz uma postagem lá, cara, que é lamentável. O Paraná nunca caiu para C, né? Foi a primeira vez desde a sua história. Mas assim, a questão do Grêmio é uma questão muito de respeito do torcedor. Então a gente tem mais esse vínculo também. Ô, Tcheco, rapidinho, já que você mencionou, é um assunto que eu queria deixar mais para depois, mas já que o gancho apareceu, você, quando saiu do Coxa, você saiu triste, chegou a entrar em depressão mesmo? Então, a primeira vez que eu saí, ela foi difícil de engolir, que foi a primeira vez que eu fiquei mal, né? Porque eu vou contar uma história bem rapidinho para vocês entenderem. Quando acabou o jogo em Itu, em São Paulo, que a gente não caiu, eu não tinha noção da tamanha repercussão que poderia dar isso para mim. Mas eu comprei a ideia e, graças a Deus, deu tudo certo. Passou mais ou menos meia hora, eu recebi uma mensagem de um diretor que estava ausente do clube, praticamente em prantos, agradecendo, não sei o que, aquela coisa toda. Aí o tempo passou, esse diretor veio para o clube, e aí eu fui colocado no Sub-23. No momento eu não queria, mas para mim foi uma grande faculdade para mim como treinador, que você está no comando, você coloca tudo aquilo em prática que você deseja. E quando acabou o Sub-23, eu sempre opinei, dentro do meu ponto de vista, as coisas dentro do clube. Eu achava que tinha que ser mantido o Sub-23, porque, primeiro, no Atlético as coisas já estavam bem adiantadas e era uma coisa que já tinha dado certo. O Curitiba podia implementar isso. Eles não quiseram, e aí me mandaram embora por telefone. Falei, não, eu vou aí no Couto, vocês vão me mandar embora aí no Couto. Aí eu fui lá. E aí eu falei com o diretor, falei, por que vocês estão me mandando embora? Aí eles não tinham argumento. E eu falei assim, e quem que está me mandando embora? Uns que me autorizaram a me mandar embora foi o mesmo diretor que mandou essa mensagem para mim em Plantos quando o Curitiba não caiu para a segunda divisão. Então eu não conseguia assimilar e entender esse tipo de coisa. E aí vem essa questão dos bastidores do futebol que o torcedor não tem noção, né? E eu fiquei mal, eu entrei um pouco em depressão. Eu já tinha ficado em depressão perto de me aposentar e eu já tive o síndrome do pânico lá na Arábia Saudita. Eu já tive isso uma vez. Então, eu sentindo que poderia ter isso de novo, isso foi caindo no meu mundo. Não porque eu tinha saído do clube, isso aí faz parte. Mas como foi, por quem autorizou também, diante do presidente, que era o Bacelar, mas sem motivo nenhum. Então, aí você fica meio que pirando na cabeça com essa questão. E foi um ano, e aí eu fui dispensado, na altura de fevereiro, mais ou menos, né, Fernando? E aí eu falei, sabe o quê, cara? Eu não vou pegar clube nenhum para trabalhar se pintar, eu vou tentar tirar um ano sabático. E aí eu fiz cursos lá na Inglaterra, eu fiz cursos online,
até que daí surgiu a questão do Paraná e eu fui para o Paraná. Mas a gente acaba meio que deixando ser engolido por essas ações, sem você fica com as mãos atadas, e esse é um sentimento que às vezes você perde, como você acabou de falar em relação ao Grêmio. É diferente. Mas mesmo assim eu tenho um carinho especial pelo clube e desejo sempre o melhor. Sobre essa tua saída do Coritiba, aí quando você foi ser auxiliar no Paraná, chegou a ter algumas oportunidades para você. Todo mundo achava que em algum momento você ia acabar assumindo o time, quando alguns treinadores eram demitidos. Pesou para você em falar, não, eu prefiro agora ficar como auxiliar? Teve algum tipo de influência? Então, Daniel, eu cheguei como coordenador junto com o Pastana, né? O Pastana era o executivo de futebol. E quando aconteceu essas situações de sair os treinadores, pintou possibilidades, mas eu achava que eu ia ser muito desonesto com quem estava na área. E no caso era o Matheus Costa, que era auxiliar. Então, o que eu dentro da minha ética do futebol, sempre deixei claro. Falei, cara, é a vez dele, do treinador, que é o auxiliar, que é o Matheus. Eu posso assessorar ele. E foi o que aconteceu. Aí o Matheus passou a ser treinador e eu passei a ser auxiliar, né? Da mesma forma que no Curitiba, quando eu estava na Série B, e aí quando o nosso treinador caiu, que foi Eduardo Batista, o presidente Samir pediu para mim tocar alguns jogos até achar o treinador, e nós tínhamos 4 jogos em 10 dias. E aí o presidente Samir perguntou ainda, falou assim, eu quero que você seja o treinador. Eu falei, presidente, eu ainda eu tenho que ter respeito pela camisa do Curitiba. Eu não vou assumir o clube, porque eu acho que tem que vir um treinador mais preparado para isso. É uma camisa de peso, a camisa do Curitiba. Então eu tenho que me preparar para isso. E foi o que aconteceu também. Aí ele trouxe o Argel, e aí a história toda vocês já conhecem. Então eu acho que eu tinha isso muito iminente na minha cabeça, sabe? Com muito respeito em relação a essas coisas assim. Então, aos poucos, aí as coisas foram acontecendo e hoje eu já estou bem mais preparado para fazer o meu trabalho. Ô, Tcheco, eu li em algum lugar que a tua vontade, assim, como treinador, um dia treinar o Grêmio, mas você tem vontade de ir para o mundo árabe, né? Você jogou muito tempo no Al Ittihad, eu quero que você depois conte como que era lá, mas assim, é estranho ver assim um treinador falar, pô, eu tenho vontade de trabalhar lá. O que é? É por causa de grana? É por causa de reconhecimento? É devolver um pouco do que você teve lá? É o desafio mesmo. É o desafio. Quando eu falo que se Deus me permitir e eu tiver paciência também para chegar até lá, eu quero formalizar um trabalho para chegar na elite do futebol. Se eu chegar na elite do futebol, eu acho inevitável um dia eu treinar o Grêmio e treinar o Curitiba também. Porque se eu chegar lá, eu vou ter embasamento, vou ter convicções e vou ter um nome para chegar nesses clubes. O mundo árabe, o meu desejo é treinar o Al Ittihad mesmo, para mim completar minha história no clube. Lá, eu fui bicampeão da Ásia. Nenhum clube na história lá da Ásia tem esse título. O segundo título nos deu direito a disputar o Mundial de Clubes, que foi a primeira vez que teve nesse formato. A gente perdeu para o São Paulo na semifinal. Nós ganhamos esse time que tirou o Palmeiras ao ar na primeira partida e aí perdemos para o São Paulo. Então a minha história lá ela é tão grande quanto no Grêmio, né? Então eu quero tentar fazer uma situação que o Renato fez no Grêmio. Por isso que eu tenho esse desejo, por isso que eu tenho essa ambição para que as coisas aconteçam. Eu não estou muito preocupado se é um mundo secundário, se não é. É uma questão realmente assim, de realização pelos clubes que eu passei. Ô Tcheco, você estava naquela campanha do acesso do Paraná Clube, né? Em 2017. O que todo mundo sempre quis saber, o que aconteceu naquele hotel lá, quando o Lisca foi demitido, aquela confusão toda, como que você enxergou aquela situação? O Paraná estava voando naquela época com o Lisca, né? Quando ele chegou, o time teve uma subida de produção, e aí ele acabou sendo demitido, e o Matheus assumiu e venceu quase todos os jogos até o final. O que aconteceu aquele dia maluco lá, Tcheco? Então, quando eu fui para o Paraná, a única coisa que eu tinha pedido para ele, para o Pastano na ocasião, eu falei, cara, eu quero ter essa experiência numa outra área para me entender depois futuramente como treinador.
que era coordenador naquele momento, né? Eu quis passar por esse processo, né? Então, eu já tinha passado 6 anos como auxiliar, 5 anos como auxiliar no Curitiba, 1 ano como treinador de sub-23, eu queria pegar essa parte de coordenador. E o que eu pedi para o Pastana? Eu falei, Pastana, eu quero fazer parte desse trabalho, só que eu só não quero viajar. Porque, cara, eu viajei a vida toda, não queria pegar hotel de novo, avião de novo. Não, fica tranquilo. Então, a gente fica combinado assim. E o que aconteceu naquela situação? O Paraná, se não me engano, acho que era a Copa Sul Minas, cara. Não é? Era A a Liga. Primeira Liga. Primeira Liga, Liga. isso. Aí o Paraná classificou, né? E aí chegou para jogar contra o Flamengo, acho que quinta-feira à noite, lá no Espírito Santo, né? E todos estavam esperando que o Flamengo passasse. Acho que era o Flamengo, acho. Era o Flamengo. Que o Flamengo passasse. Aí o que aconteceu? O Paraná classificou nos pênaltis e o jogo acabou mais ou menos 00:30, por aí. Cara, o Paraná, ele vivia uma situação tão drástica financeiramente, como está passando ainda, que, assim, só para resumir, vendia o almoço para comer a janta. Era muito difícil, mas a gente estava conseguindo lidar com as coisas, né? E aí o Lisca, o que aconteceu? O Lisca pediu para o Paraná viajar do Espírito Santo direto para BH, que o jogo ia ser no sábado, né? Então o jogo acabou 00:30 de quarta-feira para quinta. Então ele queria quinta-feira ir para BH. Só que para ir para BH teria que ser pago por conta do clube. E ia ser em torno de uns R$200 mil. Cara, R$200 mil para você pagar passagem ali, com hospedagem e tudo, porque era um dia de hospedagem que não ia ser por conta da liga, era muita coisa para o clube, né? E aí o clube falou, não, nós vamos ter que ir para Curitiba, nós vamos chegar na quinta-feira às 5 horas da tarde, e aí vamos pegar o voo às sexta-feira, às 10 da manhã, de Curitiba para Minas, por questões financeiras, porque o raciocínio dele estava certo e direto, mas o clube não tinha condição, né? Tinha que voltar para Curitiba. E aí foi um dos primeiros desgastes e que talvez o Lisca, naquele momento, não entendeu. Mas ele tinha razão, mas ele só não tinha a compreensão que o clube não podia gastar. Aí voltou para Curitiba, tomamos o café da manhã lá no Capanema e fomos para o embarque. Eu não viajei daí, Daniel. Aí eu só sei que com esse desgaste que as coisas aconteceram outras pequenas situações em termos, por exemplo, de treinamento, que não tinha tempo hábil para treinar em Minas. E o Lisca também queria treinar. Novamente, ele tinha razão. Mas a compreensão de saber que não dava para chegar às 5, 6 horas da tarde lá em Minas e treinar em algum lugar, não tinha como também, né? Mais um desgaste em cima de um desgaste que já tinha acontecido. Aí aconteceu uma situação em particular com o Matheus, que eu não estava para poder te falar com convicção. Eu só sei tanto quanto vocês pela questão, assim, por uma prova, por alguma coisa disso, que se fala dentro do futebol. Mas parece que houve uma situação lá meio... como eu vou te falar? Desconfortante para ambos, né? E aí houve a demissão do Lisca. Eu acho que o Lisca poderia fazer um trabalho tão bom quanto o Matheus, que foi na sequência, mas o fato é que aconteceu essas situações e houve a demissão dele antes do jogo. Eu fiquei muito, como é que eu vou falar, assustado por tudo que aconteceu, por uma demissão antes de um jogo. Eu nunca tinha passado isso com um jogador, né? No dia do jogo, ano anterior, um treinador ser mandado embora, enfim. Aí teve toda essa situação que acabou resultando na demissão dele. Mas eu, por não estar na viagem, eu não posso te falar com propriedade todos os fatos. Mas houve esse desgastezinho, mas que é normal, é comum. E não foi exatamente isso que levou à demissão dele. Mas, enfim, as coisas aconteceram. Eu acho que o futebol sempre proporciona oportunidades o mais rápido possível. O Lisca está aí hoje mais grande do que ninguém, né? E, infelizmente, o Paraná hoje está por baixo, mas o futebol é dinâmico. Ele sempre dá voltas aí e a gente espera que o clube volta por cima. Foi treta, hein, Tcheco?
treta. Tem uma tretinha lá. Ô, Tcheco, você também em campo, você não fugia de confusão, né? Você gostava de um amarelinho ali, tomava um vermelho lá colar. Você já. Qual que foi sei lá, a maior briga que você teve, confusão, desafeto que você teve na tua carreira? Teve alguma vez, sei lá, que você brigou mesmo sei lá, até com o companheiro, vestiário, teve alguma situação assim que você lembra que você se arrepende hoje? Não, de clube, assim, com amigos assim, nunca teve confusão. Teve discussão em treino, que é normal, né? Isso aí vai acontecer desde que começou o futebol. Mas, assim, cara, eu não me envolvia nas confusões, me colocava nas confusões. Sei. Eu tinha que defender alguém, aí sobrava para mim. Aí você tem que colocar uma voz um pouquinho mais firme, mais forte, aquela coisa toda. Mas assim, Fernando, eu jamais desrespeitei árbitro, né? Em xingamentos, a gente sempre cobrava. E às vezes, assim, o que irritava muito, e isso acontecia em determinados jogos, tinha determinados juízes que eles iam minando o jogo, perto da área, saindo uma faltinha que às vezes não era, até que saiu um gol, aí era complicado. E a gente percebia isso, a gente tinha noção disso, né? Então aí isso tomava um pouquinho a nossa paciência, mas tudo dentro de uma situação de jogos que vários jogadores já têm esse perfil também e acontece. Mas uma mais grave que vocês conhecem, que foi lá na Arena. É isso que eu ia te perguntar, com o Petralha, né? Exatamente. Eu vou te falar uma coisa, cara. O Petralha, eu não conhecia ele pessoalmente, né? E ele teve um ranço comigo por causa daquela situação do Alex Mineiro. Ele contratou o Alex com um baita de um dinheiro para trazer o jogador, e a estreia dele foi contra nós no Grêmio, lá no Olímpico. Infelizmente, e graças a Deus, o Alex sabe que foi um acidente de trabalho, né? Porque não tem como eu chutar a cara de um jogador para querer quebrar a boca, o dente, o céu da boca. E foi um lance muito realmente infeliz, porque o Alex foi dar um peixinho que vindo das minhas costas, eu não vi ele, e fui tirar a bola. Quando eu vi, já estava na cabeça dele o movimento e acabou acontecendo essa situação. Mas daí o Alex resolve voltar em qual jogo? Contra o Grêmio, lá na Arena Baixada. Só que durante a semana o Petralha fez minha caveira, para todo torcedor e toda a nação atleticana aí. No hino, a torcida tudo me xingando no hino do Brasil, né? E era o meu primeiro jogo, e era o primeiro jogo do meu filho no estádio. Ele morava em Curitiba, estudava, e foi com meu pai no camarote, 6 aninhos, perguntando, pai, por que estão xingando o pai? Eu vou, não sei o quê, porque um dia você vai entender aquela coisa toda, né? Até que daí eu fui expulso, né, Fernando, para a gente tentar resumir mais aqui. Aí acabei sendo expulso, Tardelli, acho que era o Tardelli, né? Acho que era isso. E como eu fui expulso do outro lado do vestiário, que o vestiário ficava atrás do gol, eu fui expulso porque eu pedi um escanteio e tinha sido escanteio. Ele chegou me dando amarelo. Eu perguntei, mas por que amarelo? Eu só estou argumentando que foi escanteio. Aí ele me falou um negócio mais alto lá. Eu falei mais alto ainda, ele me deu vermelho. Mas sem palavrões. É aquilo que eu falo para você, são argumentos. Mas, cara, tinha butuca desse mato aí. Aí, beleza. Eu, de vez de sair pelo gramado, pela lateral, eu saí pelo campo de tanta raiva que eu tava. Nisso, deu tempo do Petralha descer do camarote lá. E no Grêmio, naquela ocasião, eu não sei como é que é hoje, mas o Grêmio tem alguns protocolos. O jogador que é expulso, o segurança pega e abraça ele para não dar entrevista, porque hoje os repórteres até ficam nas suas áreas ali, né? Mas os repórteres podiam ali colocar o microfone na saída e falar. E o no Grêmio tinha esse protocolo para não falar merda mesmo. Não, ninguém vai falar, não vai falar. E foi me carregando para o vestiário. E vocês, como se lembram, tinha aquele saguão lá atrás do gol. Cara, quando eu entro assim, o Petralha abre a porta e fala: vou acabar com a tua carreira ainda. Isso é o começo. Cara, você já tá com a cabeça quente. Você já tá com o sangue fervendo. Seu coxinha de merda, eu não sei o quê. Cara, a minha primeira ação, cara, era pegar e matar ele, né, velho? Eu falei, vou matar esse cara. Lógico que é o sentido figurado que eu tô falando aqui, né? Mas eu tentei me desvencilhar dos seguranças, cara. E eu acho que ele meio que se assustou com a minha reação, sei lá, e correu de novo pro vestiário e fechou a porta, né? Só que os caras me seguraram muito, assim.
E aí os caras, veio segurança do Atlético, do Grêmio também, aí foram me levando pro vestiário, quando eu tô entrando, ele abre a porta de novo e dá me xingar. Eu vou tentar correr em cima dele de novo, né? Mas não ia conseguir nunca, lógico, estava cheio de segurança tudo, né? Mas foi a única treta assim, que eu tive com uma situação de expulsão e com um dirigente que foi o Petralha, né? Aquele dia a Chinela cantou, né? Aquele dia a Chinela Não, cantou, né? a parte do Lugia, é que ele para mim, ele é um grande dirigente. O Clube do Atlético é hoje, muito por causa do trabalho dele, junto com os outros, mas tem muito o dedo dele, com certeza, né? Você Acho que treinaria é o um excelente. Atlético, Tcheco? Cara, eu não treinaria por respeito ao Atlético também, por causa da minha história com o Curitiba e e com o Paraná também, mas pela questão do Curitiba como jogador, assim, sabe? E isso é uma questão de respeito, não porque eu desejo mal ou rivalidade. Eu acho que eu não faria isso com o clube do Curitiba, não. Entendi. Acho que foi por causa dessas tretas aí que você abriu um CT de MMA depois, né? Foi. Você continua investindo no MMA? Não, eu tenho aquela questão, eu acho que era uma questão de moda na época, né? E como os meus pais tinham aberto uma academia, aí vieram tentar fazer uma parceria. A gente ficou por um tempinho, mas daí a gente viu também que não era uma coisa que era o que a gente queria, e aí a gente acabou tirando e aumentando mais a academia, né? Mas foi um processo interessante, assim, para conhecer outro mundo também. Legal. E se o Tcheco não fosse jogador de futebol, ia fazer o que da vida? Sempre me perguntaram isso. Eu acho que ia ser bombeiro. Eu teria vontade de ser bombeiro, eu acho. Não sei porquê, mas sempre na minha cabeça, assim, de... O Tcheco bombeiro ia jogar gasolina no fogo. Ai, ai. Ô, Tchecão, você tinha mencionado antes Arábia Saudita. Cara, como que era viver lá? Já faz bastante tempo, né? Mas deve ter muita história engraçada de lá também. Tem. Vixe, Mari, tem muita coisa, cara. Cara, primeiro foi uma grande experiência de vida, né, dentro do campo, porque a gente passei por um clube que formou uma geração, só para vocês terem uma ideia, como foi o Palmeiras Parmalat, o São Paulo do Tele Santana. Foi essa geração que nós pegamos. Nós ganhamos praticamente tudo, só não ganhamos o Mundial, que perdemos para o São Paulo. E foram jogadores também que hoje, depois de aposentados também, considerado lá um dos maiores ídolos do futebol, considerado lenda. Então eu participei de uma geração muito boa. E com isso, viajei muito a Ásia toda. Então tem muitas histórias, assim, por exemplo, quando eu estava com meu pai lá, para ele não ficar sozinho na Arábia Saudita, a gente ficava uma semana viajando, aquela coisa toda, ele não tinha tradutor, só eu que tinha tradutor. Então, para ele não ficar sozinho, sem ter que fazer, ele viajava comigo também, meu pai, né? Então, foi muito legal por essa parte, que ele também viajava comigo e passava por poucos e boas dentro de várias histórias, né? Uma delas, por exemplo, assim, teve que ir no dentista, e aí eu falei pro meu tradutor, pro Hassan, né? Falei, Hassan, será que você pode levar o meu tio que está com meu pai aqui lá no dentista? Ah, eu levo eles. Aí pegou o táxi, foi lá pro dentista, e ficava assim, Fernando, mais ou menos uns 2 quarteirões da onde a gente morava. Só que o quarteirão lá é do tamanho mais ou menos lá do exército do Boqueirão. Os quarteirões lá são assim. Cara, então era longe, era longe. E aí, quando fez a consulta lá no dentista, tudo, aí o Ração, que era o tradutor, nossa, o bicho era pão duro, rapaz, mas pão duro. Aí o meu tio, vamos pegar um táxi. Aí o Hassan, não, amigo, vamos a pé. Eu vou passar aqui na farmácia. E aí a gente vai a pé. Daí o meu tio, mas a pé? Vamos a pé. E isso era mais ou menos meio-dia. Fernando, devia estar frio, a pé. Não, tempo ameno. Não é mentira, não, viu? Quando eles chegaram em casa, a sola do chinelo do meu tio estava derretida, se queimando já, sapecando o pé dele. Falei, tio do céu. Nossa, você não sabia que o asfalto é quente assim durante o dia, tio? Ele, pô, mas eu pensei que ia voltar de táxi, o Hassan quis voltar de a pé, fui na onda dele, tô queimando o pé aqui agora, que tem que pôr no gelo aqui agora. Tem esse tipo de histórias assim, cara, que é muito legal. Por exemplo, o Ramadã. O Ramadã, durante o dia, a cidade é vazia. Cara, eu saía, só não fecha farmácia, hospital, mercado, o resto fecha tudo. Aí
torne-se uma vida mais noturna. Aí eu, às vezes, saía lá com o carro tranquilão, parava na rodovia lá movimentada, lá tirava foto com o carro, fazia um selfiezinho. Cara, cada uma tem... É que vai lembrando assim, Fernando, vai vindo as histórias na cabeça, mas tinha na minha estreia, cara, eu não sabia de nada, assim. O juiz vai começar o jogo, ele começa a olhar para um jogador assim, pede pro cara sair. Eu falei, ué, foi expulso antes de começar o jogo, não é possível. Será que o cara foi expulso? E aí ele saiu, tudo. Aí daqui a pouco o cara, na beirada do campo lá, pediu uma autorização para entrar e entrou. Eu falei, ué, o que será que aconteceu? Aí acabou o jogo, falei, Ração, o que aconteceu que o Nur saiu lá do jogo lá? O árbitro achou que ele estava com o cabelo muito grande e tinha que cortar. O cara tem que jogar com o cabelo curtinho aqui, ó. Falei, cara, ele não pode ter cabelo compridinho assim. Falei, meu Deus. Eu falei, e se eu quiser jogar com o cabelo comprido? Não, você não é árbitro, não tem problema. Falei, bom. Aí você vai entendendo vários, cara, outras assim também, Fernando, essa é muito legal, assim. Antes do jogo, o pessoal faz a oração deles, né? Tanto a torcida quanto os jogadores. Porque se o jogo tiver marcado na hora da reza, que eles têm que parar para rezar, eles podem rezar daí antes ou depois. Os jogadores rezam antes. E a oração deles é aquilo que vocês veem mesmo. Eles tiram a chuteira, tudo, né? Se purificam, que lavam as mãos, passam uma água no cabelo, como se fosse uma purificação. E aí põe um bermudão grande ou uma toalha grandona, assim, para cobrir abaixo dos joelhos, que até onde eu sei é assim que funciona. E aí começa a fazer a oração deles lá, se ajoelha, aquela coisa toda. E geralmente eles iam tudo junto, né? Para fazer numa parte só. Quando o time estava indo bem, o que eu fazia? Eles tiravam a chuteira, eu dava nó em todas as chuteiras, assim, ficava dando nó nas chuteiras, eles estavam de costas para mim, rezando, e eu fazendo sacanagem com a chuteira deles, escondia a chuteira deles no banheiro, tudo, e eu ia lá pro campo já, ó, vazava. Os caras tinham tudo puto lá. E lá eles não me chamavam de tcheco, né? Me chamavam de tico, porque eles não conseguiam falar tché. A pronúncia da garganta deles não conseguiam falar tché. Tico, tico. Daí eles falavam palavrão, né? Tico, filho da puta. Fernando, Daniel, tem muita lá, vai contando assim, não para de falar. Ô, Tiago, você falou do teu pai ali, rapidinho, Daniel, você falou do teu pai, fiquei sabendo que tem uma história do teu pai no Beira-Rio também, queria que você contasse aí qual que é essa. Cara, essa do pai foi foda, né? A gente foi jogar a final contra o Inter no Beira-Rio, vou tentar também resumir. E aí ele queria ir no jogo, falei, pai, mas no Beira-Rio, pai, eu não sei como é que funciona lá. Falei, não, cara, vamos lá, eu quero ir no jogo. Tá, pai, consegui ingresso para ele, foi na torcida do Grêmio. Cara, e o jogo era às 4 horas, 5 horas, não me lembro agora. Ele almoçou que nem um louco. Ele, meu tio lá, e um amigo nosso, e aí chegou no estádio 1h30 antes do jogo. Quando chegou no estádio, assim, cara, deu uma mochada na barriga dele, assim, deu uma apertada, assim, de puta que pariu. Aí ele tentou aguentar, segurar ali, e o tempo foi passando, foi apertando mais ainda. O meu tio pediu uma pipoquinha, né? Pipoquinha, Zezé. O nome do apelido do meu pai é Zezé, né? Pipoca o quê? Meu tio comprava pipoca, vi aquele cheiro do bacon assim, cara. Nossa, Aí, quando faltavam uns 20 minutos, 30 minutos para começar o jogo, ele falou assim, ó, rapaziada, eu vou no banheiro e já volto. Pô, mas não vai se perder, hein? Falei, não, fica tranquilo. Só que a torcida tava lá na parte de cima só do Beira-Rio, né? Embaixo não tava nesse jogo. E ele não achava banheiro, ele não achava banheiro. E assim, pra vocês entenderem, Fernando, lá, cara, as torcidas chegavam e quebrava tudo, cara. E ele não sabia, eu também não sabia, né? Quebrava tudo, o banheiro, quebrava tudo, cara. E ele não achava banheiro, não achava. Até que ele chegou num brigadiano lá, né? Com os policiais lá. Aqueles cacetetes, que é aquelas proteção aqui, que segura aqui assim, né? Todo posudo ali. Chegou e falou, ô, brigadiano, você sabe onde é que fica o banheiro aqui? Mas o cara deu na boca do estômago dele, assim, ó. Cara, bateu na porta do céu ali, Fernando. Bateu na portinha do céu. Aí o cara, você acha que eu sou funcionário aqui, rapaz? Circulando aí. Não, mas eu só quero saber, circulando. Ele, puta merda. E aí nisso a geral do Grêmio começou a entrar. E ele, cara, falou, cara, eu vou cagar nas calças, velho. Eu vou cagar nas calças. Aí ele começou a catar o jornal, onde ele via assim, e tinha um bar desativado que ficava atrás do gol, né? Na parte de baixo ali. O estádio do Beira-Rio, ele lembra um pouco o Couto Pereira no formato, assim, né? Todo fechadão, assim. E como estava desativado, tem aquela parte ali que fica aqui na altura do umbigo, mais ou menos, aquela entradinha, ele olhou e falou assim, cara, vai ser aqui mesmo, não tem outro jeito. Ele escorou do lado da paredinha assim,
na parte que era contramão, que a torcida estava vindo assim, né? E ele estava apertadíssimo, largou o trabalho ali mesmo. Mas não tem jeito, Fernando. Sempre alguém vê. Sempre alguém vê. Aí o torcedor entrou, caramba, é isso aí mesmo, tio. Tem que cagar nessa merda mesmo. E ele batia no peito, né? Deixa comigo. E a torcida, aí entrou uns 4, 5, cara, e a torcida do Grêmio entrou gritando, né? E os caras, eu sou borracho, sim, senhor. E aí meu pai lá, cara, de cox lá, só que assim, ó. E aí, eu contei essa história, Fernando, na pandemia, numa live, e agora recentemente com um companheiro de vocês lá da Crônica Gaúcha, lá, né? E um cara ouviu essa história e ele foi um dos caras que entrou no bar e viu o meu pai lá fazendo serviço. E ele mandou o áudio para a Pedrita, né? Para zoar com a Pedrita na questão lá do Palmeiras. A Pedrita me mandou, cara, e foi o que ele relatou foi exatamente o que meu pai conta, cara. E eu, cara, mas chega a dar dor de barriga, o cara contando a história ali. E aí disse que meu pai é ídolo, que tem que fazer uma estátua para ele, que virou um legado, que os caras chegam no Beira-Rio, só quer cagar no chão agora. Falei, meu Deus do céu. Aí olha o que meu pai... Sensacional. Sensacional. Ô, Tcheco, você já passou por alguma dessa aí dentro de campo? Não, dentro não, só no avião, junto com meu pai. Meu pai nós estávamos indo para a Arábia até. Aí meu pai falou, eu vou entrar naquela fila do banheiro ali. Falei, entra lá então, pai. E eu tava tranquilo, cara. Aí, quando chegou perto dele entrar assim, cara, pô, do nada, falei, cara, apertou pro Thiago aqui agora. Agora lá. E eu não ia aguentar mesmo. Falei, pai, deixa eu entrar que pai, mas eu tô apertado também. Falei, mas que eu não tá. Eu, ó, na frente dele. Aí entrei na frente dele, tinha mais uns 3 atrás, ficou olhando torto assim, mas eu ainda consegui me safar. Mas assim, dentro de campo não, cara. Dentro de campo nunca tive um aperto, nada. Dentro do campo só joguei com gripe, aquela coisa toda que acabei fazendo um gol lá no Grêmio, aí pedi para sair logo em seguida, aí vomitei muito no banco de reservas, mas assim, aperto assim, com necessidade, assim não. Bom, essa não deve ser fácil, mas você já jogou muita infiltração? Você já teve problema assim, não? Não, com infiltração, não. Eu tive pubalgia, cheguei a pensar em parar de parar também, foi no Grêmio. Tanto é que ela estava tão forte, Fernando, tão forte que foi justamente ainda nesse jogo do meu pai do banheiro aí, do bar, que eram 2 partidas, as finais. A primeira eu ainda joguei no Olímpico e a segunda não consegui jogar, fiquei no banco, entrei depois. E quando saía escanteio e falta, assim, eu ia batendo a falta ou o escanteio, eu ia chorando, cara. Porque era uma dor muito insuportável. E aí, quando acabou o estadual, nós fomos campeões contra o Inter. Eu fiquei 1 mês tratando e tomando um remédio que era Arcóxia. Aí tomei o ano todo. E as dores pós-carreira, você ainda sente muito? Se você tem algum problema, sei lá, joelho, alguma coisa que ficou, não, que te incomoda ainda? Não, assim, no dia a dia, eu tenho uma qualidade de vida boa nesse sentido, assim, sabe? Mas quando eu vou jogar uma peladinha, alguma coisa nesse sentido, o pós-jogo, para mim, ainda, por mais que ele não tenha um ritmo forte, nada, eu tenho algumas dores, assim, que é um pouco sofrida, assim, que é um pouco o joelho. Acho que a cartilagem já está indo para cucuia, já, sabe? O tornozelo, que me incomodava bastante quando eu estava parando, ele não dói tanto assim, mas é inevitável, né? Eu só acho que é um pouco cedo pela minha idade, vou fazer 45 agora, mas vou ter que fazer esportes assim que tem poucos impactos para mim ter uma qualidade de vida boa. Esse que tem impactos é mais difícil para mim fazer. E o que você mais sente falta, Tcheco, aí da carreira? Eu tenho saudade daqueles climas de jogos decisivos, sabe? Porque antecedia os jogos, a preparação para esses tipos de jogos, assim, eu sinto muita falta, assim. Eu sinto saudade, na verdade. Falta não, sinto saudade, né? Porque realmente é um clima diferente, não só de decisões, mas jogos decisivos, né? Uma classificação, aquela cobrança, aquela pressão que te desafia
os papos do vestiário, isso aí realmente dá um pouco de saudade, é uma coisa que a gente viveu a vida toda, né? Como que é o Tcheco treinador? É mais tranquilo? É mais agitado? Como que você se enxerga como treinador? Não, eu acredito que o meu perfil, assim, Daniel, ele é de tentar orientar muito as coisas que eu tento passar para os atletas, né? Não é ensinar, é orientar. Eu acho que o atleta ele tem que saber o que ele está fazendo. Se ele entender o que ele está fazendo, as coisas para dar certo só vai depender mais do talento deles, do desenvolvimento técnico, da qualidade do atleta. Eu acho que foram poucos os treinadores que eu peguei que me fizeram entender o que eu tinha que fazer dentro do que eles queriam taticamente. E dentro desse processo que eu tenho como convicção, aí eu sou muito exigente em determinados pontos que faz o futebol ser desenvolvido. Que um exemplo assim para você, Daniel, eu aceito que os atletas erram passe até determinado ponto do campo, porque são passes simples de dar, né? Senão, se você começar a errar muitos passes ali, não vai ter desenvolvimento da jogada. Porém, bem lá na parte ofensiva, no último quarto do campo, eu dou total liberdade para eles errarem. Eu sempre falo isso, pode errar, pode tentar enfiar uma bola, pode ir para o drible, se tiver que fazer um cruzamento, faça. Não tem problema errar ali, porque a primeira que acertar, a condição de gol é muito grande. Agora, você não pode errar daquele determinado ponto que a gente já tem bem específico para trás, porque ali pode ser um contra-ataque muito mortal, pode ser erros bizonhos que fazem que a equipe caia de qualidade. Então, você não dar um gol de graça para o teu adversário, né? Então, você não facilitar a vida dele. Exatamente. Eu dou muita liberdade para os jogadores. Eu estou vendo muitos treinadores, isso não é uma crítica, porque cada um é cada um, mas que fica no campo, na beira do campo, assim, Daniel, querendo narrar as jogadas, o que tem que fazer. Eu acho que você tira do jogador a liberdade dele fazer as ações que ele está enxergando no campo, né? Por isso que eu entendo que eles têm que entender essa questão tática, os desenvolvimentos técnicos dele, mas eles têm que resolver lá dentro do campo com as ações que eles enxergam dentro do campo. Então eu dou muito essa liberdade para eles assim. Eu tenho uma exigência, tudo, mas eu deixo os jogadores muito livres para fazerem muitas coisas. Qual foi o melhor treinador que você trabalhou? Foi no início. Eu não sabia que ia ser ele e o Rubens Minelli, lá no Paraná Clube, né? Foi um dos treinadores que me fez entender, apesar de ser no começo, mas ele me fez entender literalmente que a questão tática era importante. E como eu vinha do salão, o salão ele te dá essa dimensão, mas no campo eu não entendia isso. E ele me fez entender, dentro do que eu estou falando para você antes, né? Os outros treinadores que eu peguei são excelentes treinadores também. Cada um dentro do seu perfil, dentro da sua maneira de chegar ao futebol. Mas o Rubens Minelli, para mim, sim, foi um dos treinadores que me levou a entender melhor o que era a parte tática. Hoje você está no Cascavel, né? FC Cascavel. Isso. Você já treinou Rio Branco, já treinou segunda divisão catarinense, né? O Barra. Qual que é o teu plano? É uma evolução dentro de séries, né? De equipes. Aí de uma segunda divisão no Barra, para mim conhecer um outro mercado mesmo, para me entender as dificuldades que eu não tive como jogador, que graças a Deus sempre joguei em alto nível, na elite. Depois o Rio Branco, uma oportunidade boa de tentar resgatar o clube que só jogava para não cair nos últimos anos, e conseguimos uma classificação para a Série D até a pandemia aparecer, né? Mas é um clube que precisa ser estruturado para ter uma condição melhor. Então a gente passou por alguns perrengues nesse sentido, mas foi muito bom para mim. E o clube sabe que tem que melhorar essa questão. Quem sabe um dia ainda melhore, né? E agora o FC Cascavel, que tem uma outra conotação, uma baita de uma estrutura, todos os departamentos de futebol funcionando, te dá uma condição boa de trabalho e tem um calendário muito interessante. O estadual, a Copa do Brasil e a Série D. Eu vejo que, tendo sucesso aqui no FC Cascavel, para mim, para um outro clube, tem que ser uma coisa muito bem
interessante. E não é financeira. Não é isso que vai me seduzir, sabe, Fernando? É uma questão de projeto. O FC Cascavel, por exemplo, eles querem entrar naquele time que o Chapecó fez, o Operário fez, né? Que são cidades que têm um porte de empresários que ajuda por trás. Aqui no caso do FC Cascavel, os acionistas, com vários patrocinadores, mas dentro de um projeto. O Cascavel tem uma logística boa com o aeroporto, não só em Cascavel, como em Foz. Ele tem aqui um baita de um CT e um planejamento que dá isso para o treinador. Então, vamos idealizar o seguinte, Fernando, que se eu conseguir tiver sucesso aqui, um acesso para a Série D, e ver um clube, por exemplo, de uma Série C ou de uma Série B, que não tem a mesma estrutura, eu não saio daqui. Eu não vou me render por isso, por uma camisa, mas que está passando perrengues financeiros, que não tem estrutura, porque eu acho que vale a pena o projeto. Eu acho que vale a pena você se inserir dentro daquilo que o clube sempre quer. E aí, dentro de umas circunstâncias futuras, com coisas boas, a gente talvez evoluir para umas séries melhores. Mas vamos ver o que Deus nos planeja para o futuro. Pô, a gente podia ficar aqui mais 2 horas contando história. Tem muita história, cara, pelo amor de Deus. Vamos fazer uma segunda edição. Vou contar uma aqui, Fernando, só para saideira, então. Essa foi no Curitiba, cara. Só não vou falar quem foi o treinador. Aí tinha essa questão do radinho, que podia o radinho, né? Aí o nosso treinador estava com o radinho e o auxiliar dele estava com o radinho lá em cima, lá passando as orientações. Aí, em determinado momento do jogo, o nosso treinador chamou o jogador. Aí chamou o jogador, deu orientação, ele estava dando orientação assim, aí o auxiliar no radinho. Professor, movimentação no time adversário, no banco de reservas. Aí o professor respondeu, eu sei porque eu estava com o meu outro radinho no banco de reservas, né? Por isso que eu estava ouvindo. Aí veja quem que é e passa aí para nós aí o que eles podem fazer. Deixa comigo. Aí o professor olhou para o lado assim, não viu movimentação nenhuma no banco adversário e o nosso jogador já com a plaquinha para entrar já. Aí o auxiliar pegou e falou assim para ele, professor, o jogador que vai entrar é velocista, entra pelas beiradas do campo, mas ele tem uma característica que ele entra na diagonal. Aí o treinador olhou assim para o lado, assim, nada do time adversário. Aí ele respondeu, eu não estou vendo observação do time, movimentação do time adversário. Quem tá para entrar ali é o nosso jogador, é o jogador fulano. Você tem razão, mas não deixe de ser velocista, não deixe de entrar na diagonal. Cara, eu não aguentei, cara. Cara, muito bom. Eu falei, professor, aí de cima, você tá com óculos ou não? Só para me saber. Cara, eu tenho uma história do Tcheco, cara. Sei lá, devia ser 2011, 2012. Deus, aí, né, repórter, treino do Coxa, né, fui lá perguntei, tinha algum jogador do Curitiba que tinha sido absolvido no STJD. Aí perguntei pro Tcheco, né, vai ter o reforço aqui do fulano e tal. Aí o Tcheco, pois é, estou muito feliz que ele foi abduzido. Foi abduzido. Tcheco. Ai, cara. Lembra dessa? Não? Eu me lembro porque você foi traíra e você colocou no ar. A gente fez uma notinha depois. Mas não tinha como deixar passar essa, né, Tcheco? Não tem problema. Essa foi muito boa. Tcheco, muito obrigado aí pela tua atenção com a gente. Vamos marcar uma próxima vez aí para você contar mais histórias. Muito obrigado aí, Tcheco. Valeu. Tenho certeza que vocês têm muitos convidados especiais aí, mas numa segunda oportunidade, você me avisa com antecedência. Vou anotar algumas histórias para a gente ir direto aos assuntos para dar um pouquinho de risada aí, com certeza aí. Obrigado, Daniel. Obrigado aí, Fernando, pelo convite, pela honra, por ser o primeiro aí também. Uma grande satisfação. Todo sucesso aí nessa nova empreitada, nessa parte do trabalho de vocês também. Valeu. Muito obrigado.